Estamos iniciando mais um programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14. E se você quiser ser um dos patrocinadores deste programa e também da TV, entre em contato conosco nesse número que está aparecendo aqui abaixo e a tua marca estará aparecendo aqui na televisão de divulgação em todos os nossos programas. Hoje, a nossa convidada especial é a Cláudia Maranguello. A Cláudia Maranguello é CEO, sócia CEO da Laranja Maranguello Peritos Consultores e vai aqui contar para a gente como que é vivenciar e ser uma CEO de uma empresa que normalmente tem esse viés mais masculino, com certeza. Ela deve ter vivido muitas histórias pelo fato dela ser mulher nesse universo de perícia contábil. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Empreendedoras pelo Mundo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite, gratidão. E que coisa boa, né, de poder compartilhar com todas essas mulheres, né, sua audiência excelente aí, para contar um pouquinho da nossa história, o que a gente passa, né? Tanta gente que está recém começando, daí não sabe se realmente vai por esse caminho, se não vai, né? Sim, Cláudia. E é bem interessante você trazer esse contexto, porque normalmente quem está iniciando precisa ter um exemplo, um norte, ideias diferentes, para pelo menos pensar na possibilidade se as habilidades e aquilo que ela quer fazer está justamente de acordo. E a gente contando histórias de pessoas como você, que já está há muitos anos no mercado de trabalho, tem uma grande experiência e pode compartilhar conosco justamente caminhos e trajetórias os melhores para que a gente possa trilhar e conseguir encontrar outros caminhos com as nossas perspectivas, mas já com uma projeção, direcionamento, uma orientação por vocês que já estão há mais tempo no caminho. Mas, Cláudia, conta um pouco da sua trajetória para a gente conhecer mais quem é você e um pouco de todos esses momentos que você já viveu e que vai contar aqui para a gente na nossa entrevista. Tá certo, então, vamos ver se eu consigo fazer um resumo aí, porque eu tô com 52 anos, né? Então, a minha trajetória já é bem longa, né? Mas o primeiro recado, eu acho que eu quero deixar, né, para o pessoal, né, que está nos assistindo, é que a gente tem que analisar muito bem, né, o que empreender, quando a gente deve empreender, e ter essa análise da pessoa se é empreendedora ou não. Porque o que ocorre, né? Nós temos diversas pessoas que já têm esse viés empreendedor, a gente também tem diversas mulheres que são funcionárias e gostam, né, dessa forma, porque a gente também pode empreender dentro da empresa que não é nossa, né? Então isso é muito importante também. Então, e tem outras pessoas que não têm nenhum perfil empreendedor e tá tudo bem, né? Então eu acho assim que tem mercado para todas, né? Mas aí, contando um pouquinho da minha história, né? Eu comecei a trabalhar bem jovem, desde os 17, comecei com estágios em bancos, né? Até porque comecei em estágios em bancos porque eu já estava fazendo a minha faculdade de ciências contábeis, então geralmente o pessoal começa por essa linha bancária, né, que tem tudo a ver com contábil, com financeiro, mas e depois fui trabalhando em diversas empresas de carteira assinada, mas ali eu não me sentia empreendedora, né? Mas eu me sentia sempre incomodada, sempre incomodada. Eu sempre me sentia assim, um pouquinho frustrada, né? Ah, sempre assim, parecia que não estava fechando, sabe? Aquela lógica de trabalho com o que eu acreditava, né? Aí eu tinha muitas, não digo brigas, mas assim, embates com os meus superiores, né? Porque eu entendia que a forma de trabalho tinha que ser um jeito, né? Não que a forma de trabalho dos meus superiores fossem errada de maneira nenhuma,
mas eu tinha um outro olhar para aquilo. Então, a primeira dica é, se tu estás num local trabalhando e está na área, né, que tu acredita que tu está na área certa, mas tu tá te sentindo desconfortável, tu não tá chateada, não tá feliz com o que tu tá fazendo, tu tem que dar uma olhadinha para ver se tu tá no local certo, né? Então, seria a primeira dica, né? E assim né, continuei, né? Tava fazendo a minha faculdade de Ciências Contábeis, né? Trabalhando em diversas empresas, e o meu pai, ele já era perito contábil. E eu, por exemplo, eu respirava o escritório do meu pai desde que eu era pequena. Dava uma ajudadinha no financeiro dele, fazia pequenos serviços, assim, que na época eu, na minha idade, tinha condições de ajudar algumas coisas burocráticas, algumas coisas repetitivas, né? Que dava para mim fazer. Cartões de ponto, né? Quem é perito contábil sabe muito bem o que eu estou falando. E só que o pai sempre dizia: vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Mas eu estava querendo me descobrir, né? Essa é a verdade, né? Então, eu queria trabalhar fora, conhecer pessoas, né? Aquela coisa toda. Aí eu me formei em 94 e em 96 eu comecei a trabalhar por conta própria, tá? E o que que aconteceu, né, em 96? O que que foi algo diferente? É que em, em 94, quando eu me formei, eu já me formei com o meu filho na minha barriga, né? Então, então em 96, o meu filho já estava com quase 2 aninhos, né? Estava com 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E eu queria tentar conciliar também algo que eu não precisasse entrar, ou melhor dizendo, sair da minha casa às 6:30 da manhã, né, e voltar às 8 da noite, né, que eu não tinha nem contato com meu filho, né. Então, isso foi o principal decisão para mim, tá? Então, por mais que eu já tinha uma insatisfação, assim, mas, nossa, eu troquei por muitos empregos, tá, de carteira assinada. Eu sempre ia indo para um, e outro, e assim eu ia indo. E sempre aquela frustração. Mas foi quando realmente veio a maternidade que eu tomei essa decisão, né? Decisão familiar, é claro. Foi conversado também com meu esposo, enfim, ele me deu muito apoio na época. E assim foi uma decisão muito assertiva, mas também algo aterrorizante para mim, né? Porque o que que acontece? Eu resolvi trabalhar por conta própria, mas também, né, cuidando de um bebê, mas uma profissão que eu nem sabia, né, não sabia nada dela. Então eu tive que aprender tudo do zero, né? Claro que eu tive o suporte do meu pai, né, me ensinando, né, os trabalhos, tudo, porque a gente ficou por muito tempo eu ajudando ele nos processos dele, nas assistências dele. Depois, acho que menos uns 4 anos, mais ou menos, eu já comecei a ter os meus próprios clientes. A gente daí começou a dividir espaço físico, mas cada um com seus clientes, assim a gente foi crescendo, né? Então isso foi bem importante. Mas hoje, né, de repente as pessoas assim olhando, né, eu empreendedora, tudo assim, parece que foi fácil. Só quando a gente vai dar essas entrevistas que a gente vem um filmezinho na cabeça da gente, isso que é legal, que a gente vê o quanto foi difícil, não foi nada fácil, nada fácil, né? E hoje, claro, a gente olha para trás, tem muito orgulho, né? Porque eu acho que a gente tem que ter orgulho da gente. Se é para dar uma outra dica, essa também eu acho que é essencial. A gente tem que ter orgulho da gente. Então, eu olho para trás e digo assim, poxa, fui uma vencedora, consegui, né? Então, isso é gratificante, né? É muito gratificante. Mas, como eu digo, por isso que eu coloquei aquela frase, né, que eu te comentei, que essa frase é do meu pai,
que todas as vezes que eu ficava um pouquinho cabisbaixa ao longo da minha carreira, ele sempre dizia isso para mim: filha, a vida é uma aventura, não queime etapas. E é bem isso, né? Porque tem aquelas etapas que são mais sofridas, né? Normal, né? Mas se a gente vai tentando viver a vida de uma forma leve, né? Por mais nas partes que não estão tão legais, né? Não vai nos puxar para baixo, e sim vai nos motivar, né? Sim, e uma das razões que eu te chamei para fazer essa entrevista e eu até te convidei, falei, ó, temos 25 minutos para ouvir a tua história, é justamente porque você transpira isso, essa leveza. Tu é assim um modelo de empreendedora para mim, porque você faz o seu trabalho sempre sorrindo, você sempre está disposta, você sempre está receptiva, e isso é muito legal, estar e trabalhar com pessoas assim. Porque a gente sabe que empreender não é fácil. E quando a gente tem sucesso nos nossos empreendimentos, como você tem no seu, e você é um modelo para gente nessa área de peritos, nessa área de contabilidade, a gente fica pensando, né, como foi que ela chegou lá? E como foi que ela manteve justamente essa leveza, esse sorriso, essa questão de você sempre ter muito, cabeça muito aberta para novidades e percebe-se que você faz aquilo que você gosta, porque você transmite isso no teu dia a dia, na forma que você age com as pessoas, com seus clientes, com seus parceiros. Nós somos parceiras de atividades e você sempre esteve com essa energia tão gostosa, que é o que a gente que faz com que os nossos negócios muitas vezes prosperem, né? Que é justamente essa energia leve, não que tenha sido fácil, mas que a gente consiga transformar todas essas superações em energia boa e motivadora para que a gente possa dar continuidade na realização daquilo que a gente quer. Tu, Cláudia, tem um congresso que você faz anualmente aqui para esses profissionais. Eu gostaria, por gentileza, que você pudesse trazer justamente um pouco sobre esse congresso, porque aí a gente também conhece o teu trabalho e a forma que você atua neste teu projeto. Certo. Bom, antes, né, de falar desse seminário, que são os congressos que a gente faz, também a outra dica para as empreendedoras é quando em 2016, né, que o primeiro foi em 2017, mas em 2016 eu tive a ideia de fazer esse seminário congresso. Muitas pessoas próximas a mim falaram assim: Nossa, que loucura, né? Por que que tu quer fazer um seminário? A gente nunca viu nenhum perito contábil ou uma perita contábil fazer um seminário. Geralmente são as empresas de advogados, né? Porque estou falando nessa parte porque é o meu segmento, né? A parte de perícia contábil ligada aos advogados, né? Porque a gente sabe que tem diversos seminários. Aí eu disse, mas por isso mesmo, né? Então, nós vamos colocar nossa cara a tapa. Muita gente me desafiou até dizendo assim, olha, tu não vai conseguir sucesso, tu não vai ter público para isso, né? Mas olha só, a gente está indo para o nosso quinto seminário, com todo orgulho. Então, a gente fez o nosso primeiro, que foi muito instigante, que foi, olha só, em 2017, a gente pegou assim, ó, a gente surfou na onda, que era sobre a reforma trabalhista, né? Então, foi um sucesso. A gente trouxe diversos advogados que palestraram sobre esse assunto, mas também a gente trouxe empreendedoras também, mulheres empreendedoras que falaram sobre essa parte também da reforma trabalhista, como é que as empresas estavam se adequando, né, a esse fato. Chamamos pequenas e médias empresas, né, além dos advogados. Então, foi um sucesso. O segundo seminário, a gente já tocou na parte das novas tecnologias, também muito bacana, que a gente já juntou ali a parte do direito com a parte da TI. No terceiro seminário, né? E o detalhe importante, né? Que a gente nunca pode não acreditar nas nossas coisas. O segundo seminário foi um dia antes da pandemia. Tá? Então, e foi sucesso de público, enfim, só que assim, ó, 2 dias depois estava todo mundo em lockdown. Foi assim, ó, uma loucura. E o terceiro seminário
A gente contou, né, com a presença da Ana e também do esposo dela, do Rogério Bal, e foi um sucesso também. Esse terceiro seminário a gente fez todo online, então, na época, a gente gravou tudo num hub, né, um hub de inovação, todos os cuidados, máscara, álcool gel, a gente fazia todo um cuidado de se a gravação de cada palestrante diferente, né, do horário do outro palestrante, para ter todo o cuidado. A gente reverteu todo o faturamento, né, para a instituição de caridade, né, lá em Esteio, né, então nós levamos em Esteio, e, até, desculpa, ele era em Esteio, mas ele se mudou para Novo Hamburgo, então era uma casa de idosos, a gente reverteu tudo, passamos um dia lá, foi bem bacana, assim, foi bem gratificante para nós, porque aí a gente utilizou, né, essa parte da pandemia também com um propósito, né, e sendo que o terceiro seminário era justamente a dor das empresas na pandemia, né? A sobrevivência, mas como a Ana mesmo falou, nada de choro. Foi um seminário, isso que nós estávamos no meio da pandemia, foi um seminário muito revigorante que todo mundo mostrou o que estava se repaginando para conseguir seguir em frente. Então foi muito legal, muita dica, adorei mesmo, terceiro. E o quarto agora, que ocorreu agora em setembro de 2022, aí foi, nossa, inovação pura. Nós falamos de metaverso e de inteligência artificial. E veja bem, né, a gente deu esse pulo do gato e agora o que está sendo falado da inteligência artificial nem foi o que foi falado no seminário, em setembro de 22, porque lá estava se engatinhando. E agora, tu vê, alguns meses depois, nós já estamos aí uma loucura, né? O chat, né? Chat GVP, se GPT. não me engano, GVP, GPT. GPT, GPT, né? Chat GPT. Olha a loucura, né? Então, algo assim que vai modificar muito no marketing digital, na minha profissão como perita, na profissão dos advogados. Então, assim, algo muito inovador, muito sério, né? E que a gente tem que absorver e estudar os empreendedores, né? Como eu digo, nada de susto, né? Sempre estudar e tentar se repaginar e ver o que a gente vai ir para cima nesse sentido, né? Sim, Cláudia, e olha só, nesse contexto que você traz, o quão é importante a gente ter a mente aberta. Por quê? Você tem uma empresa, você é CEO da Laranja Maranguelo, Peritos e Consultores. Você está sempre buscando estar à frente dos outros profissionais, e não é uma questão de desmerecer, é uma questão de ser diferente, mas você está sempre buscando ser inovadora, ser pioneira, fazendo coisas que muitas vezes os outros profissionais da mesma área não fazem porque não se percebem fazendo ou não percebem que aquela profissão é para fazer esse tipo de atuação. Olha os outros ambientes, não só específico do técnico da tua área de atuação, mas o que está acontecendo ao redor do universo, do mundo ali, onde dos negócios que você pode utilizar a seu favor. Você busca trazer conhecimentos para outras pessoas também por meio do seminário. Como não ser um exemplo para gente que é empreendedora, que está encontrando formas de como fazer? Por quê? Fazer sucesso por 5 anos é um trabalho, mas se manter no sucesso por 30 anos, existe todo um caminho e uma resiliência para se manter, e justamente é isso, é olhar o todo, perceber as coisas que a gente pode fazer, principalmente de diferente, para que a gente não se torne mais do mesmo dentro das nossas áreas de atuação, para que a gente possa destacar por meio de competências, né, o nosso perfil profissional, a nossa empresa, e a gente vê isso na prática, como você foi atuando passo a passo isso na prática, e enfrentando muitas vezes descrenças que aquilo poderia dar certo, porque muitas vezes a gente faz isso, pensa em uma coisa muito diferente e às vezes quem está nos ouvindo não está preparado para aquela novidade, para aquela inovação que a gente quer colocar. E acaba desmotivando as empreendedoras a não fazerem.
E aí vem outro empreendedor Isso, aí logo em seguida e faz. E a gente perdeu o feeling de ser pioneiro em fazer aquela atividade, né, Cláudia? verdade. E a gente tem que sempre, no que eu comentasse, saber quando, até que ponto é persistência e até que ponto é teimosia, né? O empreendedor, né? Então, eu tenho sempre esse cuidado, né? Às vezes, me peguei, por muitas vezes, sendo teimosa, né? Em alguns atos e realmente não deu certo e eu tive que botar no lixo aquele projeto e ir para o próximo, né? Que nem uma startup, né? Então a gente tem que testar, não deu certo, já põe no lixo. Porque às vezes a gente fica muito apaixonado com o projeto e colocando assim muito foco nele, energia, coisa e tal, mas a gente tem que saber a hora de parar, né? Sempre pensar nisso, é persistência ou é teimosia, né? Porque, e também outros fatos, assim, que eu persisti e deu certo, né? Então, então não era teimosia, era persistência, era algo que eu não estava fazendo corretamente, ou um marketing correto, ou de repente aquele serviço não estava tão redondinho, né? A gente também tem que sempre focar no cliente, o que o cliente está querendo, porque às vezes a gente está fazendo algo que é da nossa cabeça, mas não é o que o cliente está querendo a entrega, né? A gente tem que entregar o que o cliente quer, porque todos nós, eu sou da parte contábil, mas todo mundo tem o seu cliente, né? Todo mundo, ou é no comércio, ou é a prestação de serviço, enfim, todo mundo tem um cliente. Então, a gente sempre tem que focar e entregar o que o nosso cliente está precisando. E não a gente, às vezes, ser teimosos, né? Dizer, não, mas o cliente quer assim, mas assim que eu estou fazendo é melhor. Não, tem que fazer o que ele tá solicitando para ti, mas claro, a gente tem que ter aquele jogo de cintura de mostrar pelo menos para ele, ó, se eu fizer assim, quem sabe, né? ah, tu ache melhor, né? E a outra coisa importante é que praticamente desde que eu comecei a trabalhar, o meu escritório, ele não é escritório que a gente se chama, né? Que quem é perito contábil, parte do direito, vai entender muito o que eu estou falando. A gente chama de escritório boutique e escritório de massa, né? Então, o escritório de massa é aquele escritório que ele pega uma quantidade absurda de processos no mesmo segmento, né? Então, eu não quero dizer que é um recorte e cola, né? Porque a gente sabe que cada processo, né, é diferente, o cálculo, enfim, mas é o mesmo segmento. Então, às vezes é um absurdo, assim, a quantidade, né? Porque conforme a demanda que tem. Então, a gente resolveu por optar por demandas difíceis, né? Específicas, né? Então, a gente se tornou escritório boutique. Então, não tem nunca serviço fácil que aparece no escritório, né? Então, a minha equipe às vezes diz, puxa, a gente não pega nem um cálculo fácil, calcular só uma rescisão, né? Por exemplo, né? Só um 13º, umas férias. Eu digo, porque quando o pessoal nos procura que, né, tá pagando, né? Tem que ser algo diferenciado, né? Um olhar, né, diferente, até porque é aquela coisa assim, uh, sempre quando nos procuram, o cliente sabe que vai ligar para o escritório e eu vou atender. Eu vou atender ou presencial, ou online, ou por telefone, então isso também é muito importante. O nosso escritório acredita muito na entrega para o cliente, né? E é nesse atendimento, para todo cliente se achar que ele é único, né? Claro que o cliente sabe que ele não é único porque tu tem uma carteira de clientes. Naquele momento ele é único. E é isso que é importante, porque cada cliente ele vem com a sua dor, com o seu problema, né? Então ele não quer que tu fique falando com ele rapidinho, que já tem aquela sensação que tu tá tucanado, quer atender outro cliente. Não, aquele horário que ele está falando contigo, ele é único, ele é especial. E é isso que eu acredito nessa parte, né, que estava falando sobre inteligência artificial, que vai, né, tentar roubar os segmentos, mas por isso que a gente tem que ter todo esse atendimento especial, né? Porque isso a inteligência artificial não vai te dar.
Exatamente. Esse acolhimento, esse carinho, essa proximidade que nós, seres humanos, necessitamos, né, Cláudia? Claro, cada Exatamente. um dentro do teu perfil, alguns mais, outros menos, mas a atenção ao cliente é fundamental. Mas, Cláudia, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar aqui compartilhando tudo isso conosco, essa aula conosco, mas o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Certo? Então, gratidão a ti, a toda a tua equipe. Estou sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem. E o que eu gostaria de falar para essas mulheres empreendedoras é estudar muito, tá? O importante muito é o estudo, a gente, a capacitação é super importante. O acolhimento familiar, muito importante, o apoio, né, do cônjuge, né, o marido apoiando a esposa, o marido, quem não é casado, apoio, né, da irmã, do pai, da mãe, a família é algo muito importante, né. Essa outra dica que eu falei, saber quando é a persistência ou é a teimosia, cuidar se tu tá muito insatisfeito, é porque de repente tu tá no local errado. Nunca é sempre importante tu mudar. Por que não mudar, né? A gente não precisa ficar agarrado naquela profissão ou naquele emprego. Tu pode modificar, né? E também tu pode ter aquele teu emprego e fazer um hobby, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Claro que a gente sabe que todos nós tentamos fazer o que a gente gosta, mas também tudo é um resultado também do lado financeiro, a gente sabe disso. Então, às vezes, a gente não pode largar tudo e ir atrás do sonho e as contas como ficam, né? A gente sabe disso. Mas sempre tu tem que ir com um pezinho, né, fora do chão e o outro no chão, né? Então, um pezinho de cada vez, né? Então, eu acho que esse seria o conselho, mas é muito importante, sabe? A gente todo dia acordar e estar feliz, sabe? Que às vezes as pessoas dizem assim, essa coisa. Eu vejo muita gente às vezes criticando, esse lado empreendedor, acham que só pode ficar fazendo as coisas que gosta para ficar feliz. Mas eu acredito nisso. Claro que todo serviço da gente tem uma parte que a gente não gosta de fazer. Sempre tem umas coisas que a gente não gosta, exatamente. Mas a gente tem que ter no nosso dia a dia mais coisas que, né, tipo no resultado final do dia, né, mais coisas gratificantes do que coisas chatas que a gente fez, né? Sim. E a outra coisa, e a última coisa é dizer o seguinte: a gente tem que ter projetos, tem que ter projetos, sabe? Todo ano inventar algo, um projeto não deu certo, tenta outro, mas é muito importante. Cláudia, muita gratidão por você estar aqui conosco nessa entrevista. Gratidão a todos que nos assistiram até aqui, todas as quartas-feiras, às 19 horas, na TV Cidade de Farroupilha, no canal 14. Estamos com Empreendedoras pelo Mundo, cada dia trazendo convidadas que trazem histórias incríveis para que a gente possa inspirar e contribuir com as outras empreendedoras que nos assistem, os empreendedores que nos assistem. E também tem lá no YouTube, se você não assistiu os outros programas, no @TV Cidade Farroupilha, na playlist de Empreendedoras pelo Mundo, estão todas as nossas entrevistas lá. Muita gratidão a todos, gratidão, Cláudia, e até a próxima.